Saudos, amados ouvintes, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Nesta manhã eu venho aqui para juntos estudarmos um pouco da palavra do Senhor. Estudarmos acerca da Santa Ceia do Senhor. Há alguns fatos sobre a Ceia do Senhor que muitos não conhecem, né? Praticam, vão ali, às vezes o hábito da congregação, de estar juntos, não sei quantas vezes por mês, e para ceiar, né? Para comer do pão e tomar o cálice. Mas há fatos sobre a Santa Ceia que precisa ser mostrada, pregada, ensinada, não é? Como doutrina mesmo na casa do Senhor, para que os membros eles entendam o porquê daquele momento. É um momento muito importante. E o que torna este momento mais importante é que ela é inegociável. A ceia do Senhor é inegociável. E a gente vai conhecer hoje três fatos sobre o que torna a ceia do Senhor, a Santa Ceia do Senhor, a celebração da ceia do Senhor inegociável. Amém? O primeiro fato é porque nós estamos diante de uma ordenança de Cristo. Cristo ele ordenou que a ceia, que a celebração da ceia, que aquele momento acontecesse. Lá em Lucas 22:19, ele dá esta ordem. Lá em Lucas 22:19, o Senhor diz: E tomando o pão e havendo dado graças, partiu-lhe dizendo: Isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Jesus, ele não disse ali, naquele momento da ceia, gracioso, com os discípulos, com os apóstolos, se der tempo vocês façam, quando vocês se reunirem, se quiser fazer, faço, também se não quiser, eu conheço o coração de vocês, eu sei o quanto vocês me amam, vocês não me seguem, vivem os meus ensinamentos. Não, ele disse, fazei. Fazei é uma ordem. Ele não deixou uma palavra que a gente possa fugir do sentido de ordenança. Fazei isso em memória de mim. Então, Jesus ele nos decretou algo a fazer em memória dele. E Paulo ele reforça isso lá em 1 Coríntios 11:26. 1 Coríntios 11:26. Paulo ele nos diz que nós devemos fazer até que Jesus venha. A palavra do Senhor diz: Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. É uma ordem de Cristo que a igreja passou a cumprir ali, a partir daquele momento daquela Páscoa. E Paulo, já né, na igreja primitiva, já junto com os irmãos, já depois da morte e ressurreição de Jesus Cristo, ele continuou e ensinando, exortando aos irmãos que devemos fazer até que Jesus venha novamente. Nós devemos fazer, é uma ordem, porque ao fazermos isso, estamos anunciando o seu amor, o seu sacrifício, a sua morte, a sua ressurreição. E estamos anunciando que tudo isso é um preparativo para que ele venha. Porque quando ele vier novamente, nós vamos para bodas com ele. Nós vamos estar junto com ele novamente. Amém? O segundo fato que torna a ceia do Senhor inegociável é que ela é um momento para os íntimos do Senhor. Ali ainda em Lucas 22, né, do versículo 7 ao 14, mostra Jesus e ele pede a Pedro e a João que vá preparar a Páscoa, preparar a ceia. E eles perguntam aonde nós vamos preparar, e ele diz: você vai encontrar no caminho um homem com um cântaro de água, e ali você pergunta para ele, ele vai lhe mostrar. E assim, tudo que Jesus falou foi feito. Eles foram encontrar o Senhor, dono da casa, né, que mostrou o lugar para fazer a ceia, e depois de tudo preparado, no versículo 14 diz que ele se sentou com os seus apóstolos para ceiar. Então, a ceia do Senhor não é algo que abrange a multidão, é algo para íntimo, para quem tem intimidade com ele. Jesus ele poderia ter feito, ter realizado este momento nos montes, não é? Ali já havia multiplicação de pães, ali já havia os milagres, o momento em que Jesus estava ali com muita gente pregando e as pessoas ouvindo e aprendendo dele. Não,
ele reservou um lugar, um momento com os seus apóstolos. É um momento de intimidade, é um momento para quem está no dia a dia, para quem está com a gente, para quem conhece a gente, para quem segue as instruções, aquelas instruções todas juntinhas, toda organizada. É de fato um momento de comunhão dos irmãos, não é? Dos irmãos que vivem em comunhão. Então, Jesus ele poderia pelo menos ter dito assim: fale para o Senhor, o dono da casa, que fique conosco, ele e sua família, mas não, ele saiu e deixou que aquele momento fosse realizado entre Jesus e seus apóstolos. Então, meus amados, o que muitos não compreendem, primeiro que é uma ordem, segundo é que é um momento de comunhão, não é? A igreja do Senhor, ela é ampla. Várias igrejas que pregam a palavra do Senhor, independente de nome não faz igreja do Senhor. A igreja do Senhor é a noiva, é lavada e remida, é aquela que crê em Jesus Cristo, que vive Jesus Cristo, que prega Jesus Cristo, que ama Jesus Cristo. Essa é a igreja do Senhor, essa é a igreja de Cristo. Então, ela é ampla. Nós devemos viver em comunhão, em unidade com todas elas. Né? Não há melhor, não há maior, não há. Porém, o que Jesus preza na sua palavra, nesse momento de comunhão, o que eu entendo disso é que eu preciso ter paz para ceiar na minha congregação, na minha igreja, com os meus irmãos do dia a dia. E o que a gente vê muitas vezes é pessoas que não se sentem bem de ceiar, de comer o pão, de tomar o cálice junto com os seus irmãos do dia a dia, e aí vai, viaja, vai em outro lugar, vai para outra igreja, vou ceiar lá. Então é como se estivesse validando apenas o momento do pão e do cálice. E a ceia não é apenas o pão e o cálice. A ceia é todo aquele momento, é toda aquela graça, é você olhar para o irmão que está do lado, para o irmão que está do outro, e você conhecer as lutas dele, é você saber a fé dele, conhecer a fé dele, conhecer que é um homem de Deus, conhecer que é uma mulher de Deus, saber que ali tem pessoas que lutaram também por você, que oraram por você. Então, assim, gente, é muito mais do que comer o pão e tomar o cálice. A ceia é o momento, é estarmos juntos, é amarmos uns aos outros, é conhecermos uns aos outros. Então, isso, no meu entendimento, ao ler a palavra do Senhor, é uma das coisas que Jesus preza, isso é primordial. Amém? A ordenança que a gente deve fazer é uma ordem, a gente não deve fugir disso. Mas como fazer? Em comunhão com os irmãos de intimidade, com aqueles irmãos do dia a dia, com aqueles em que a gente conhece e que é conhecido por eles. Isso eu vejo como primordial para a realização e a celebração da Santa Ceia do Senhor. E o terceiro fato que torna a ceia inegociável é que isso decreta que fazemos parte dele e ele está em nós. Aquilo que ele falou lá em João 6, a partir do versículo 53, ele está ali explicando sobre ele ser o pão vivo. O pão que a gente deve se deleitar, que a gente deve comer, que a gente deve se derramar, que a gente deve viver. E não apenas o pão, a realização do milagre em que ele transformou, né, multiplicou os pães, porque muitos o seguiam pelos seus milagres, pelo que ele podia fazer, pelo que ele podia dar para comer. Ele saciava a fome daquele povo. E ali em João 6, ele está justamente falando de que não adianta comer daquele pão se não comer do pão espiritual, que é ele, se não se deleitar, se debruçar e se encher dele. Mas aí ele nos diz algo muito, muito importante a respeito do pão. Ele diz que se não comeres da carne dele, do pão dele, não temos parte nele, não temos vida em nós mesmos. Amém? A partir do versículo 53, Jesus diz, João 6, 53. Pois disse-lhes, na verdade vos digo, que se não comerdes da carne do Filho do Homem e não beber do seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come da minha carne e bebe o meu sangue, tem vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia, porque a minha carne é verdadeiramente comida e o meu sangue é verdadeiramente bebida. Quem come da minha carne e bebe do meu sangue, permanece em mim e eu em vós. Além de estarmos cumprindo uma ordem de Cristo,
Temos também a forma de fazer, não é? Com os irmãos, com os íntimos, é para os íntimos. Ele também nos diz que isso nos torna um só. Fazemos assim parte dele. Nós permanecemos nele e ele em nós. E não deixando de ser, além de um vídeo assim, meio que de estudo, né, para a gente se orientar com relação à ceia do Senhor, também eu quero fazer um momento evangelístico dizendo a muitos que não fazem isso, que leiam a palavra do Senhor, compreendam o que ela quer dizer. Se tiver alguma dúvida, pergunte a alguém mais próximo, alguém que entende, um pastor, um irmão que você sabe que congregue, que lê a Bíblia. Faça um momento, reflita sobre isso, porque você pode não estar cumprindo uma ordem de Jesus Cristo. E ceiar é muito importante, é o que nos torna parte dele, é o que nos faz permanecer nele e ele em nós, é o que nos dá vida, como ele disse. Se não fizermos isso, se não comermos da carne dele, não bebermos do seu sangue, não temos vida em nós mesmos. E isso nos dá a vida eterna. Então, para isso, crer. Devemos crer que ele mandou e a gente deve cumprir. Devemos fazer como ele ensinou, em comunhão com os irmãos. É um momento íntimo, de intimidade. E devemos ter a fé e a certeza de que esta prática, ela nos torna parte dele. Então, tem muitos que não fazem, que não ceiam, que não sabem nem o que é isso, porque a sua igreja ela não lê a palavra, ela não ensina como a palavra deve fazer, e isso é muito preocupante. E isso faz com que eu, nesta manhã, possa lhe dizer: busque a Jesus, leia a palavra de Jesus Cristo, a palavra que ele nos deixou, a Bíblia Sagrada. Leia as Escrituras, se deleite nelas. Ela é a verdadeira comida, ela é a verdadeira bebida. E cumpra aquilo que ela pede, aquilo que ela manda, porque aí você vai estar se aproximando do que Deus ele pede a cada um de nós. Né? Não é muito, apenas creia, viva, busque pela palavra do Senhor, porque ela é que nos ensina a viver esses dias e é ela que vai nos levar, porque a palavra é Cristo e só Ele nos leva ao Pai. Amém? Você tem um dia abençoado em nome de Jesus.